A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal. É fácil e motivadora. E na videoaula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 13 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Senhor está ali, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Estaremos hoje encerrando o trimestre e a lição. Estaremos estudando, como falei anteriormente, a lição de número 13. O Senhor está ali. O texto áureo encontrei em Isaías, capítulo 11, versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Verdade prática. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 48, dos versículos 30 ao versículo de número 35. Então vamos lá, meu irmão, para a última lição desse trimestre e comentar um pouco sobre a lição 13. O Senhor está ali. O interessante de se notar é que nesta lição, que está falando do último capítulo do livro do profeta Ezequiel, nós vamos ver o profeta agora terminando as escritas de seu livro. Ele vai terminar com as fronteiras da terra prometida. Vai mostrar a partilha dos territórios entre as tribos de Israel e a Jerusalém milenial. Novamente é uma visão, um prosseguimento da visão, tanto do templo quanto do que vai acontecer no milênio. Então Ezequiel vai falar no capítulo 48 com essa partilha da terra entre as tribos. Aí vai falar um pouco o capítulo 48. É bom a gente ler o capítulo todo que a gente vai entender, porque o versículo 1 ao 7 está mostrando a partilha entre 7 tribos, aí as quais recebe como herança a parte do norte. Ezequiel 48, do versículo 1 ao 7. E as outras 5 tribos pertencem à parte sul, que já pega os versículos 23 a 29 de Ezequiel. O santuário, os sacerdotes, os levitas e os príncipes se localizam no centro. Isso a gente pode ver em Ezequiel, capítulo 48, dos versículos 8 ao 22. Então, meus amados irmãos, nesta lição, nós vamos perceber esta partilha da terra no período do milênio. Isso tem que ficar bem claro. Agora, entrando nos tópicos que o autor da lição coloca para nós comentarmos, o primeiro tópico ele vai falar sobre a cidade. Ele vai mostrar que há uma certa similaridade entre a visão de Ezequiel e entre o que João vê no Apocalipse. Existe semelhança tanto na linguagem quanto no conteúdo, mas o autor frisa que nós devemos destacar e prestar atenção para saber diferenciar, distinguindo entre a Jerusalém do milênio da nova Jerusalém do mundo vindouro. Nós até comentamos isso na aula passada. Nós temos que entender que o que Ezequiel está falando é do período do milênio. Do período do milênio e não do novo mundo, do novos céus e nova terra. Ele está falando um período que vai abarcar os 1000 anos do reinado de Cristo aqui na terra. O autor vem falar um pouco sobre e estas são as portas, e essas são as saídas da cidade, que é o que ele está comentando, né? Porque o comentário dessa lição vai pegar o capítulo 48, apenas esses 6 versículos, o versículo 30 ao 35. Então, no versículo 30, ele fala sobre essa saída da cidade. Observe que ele não identifica que cidade é esta. No texto bíblico, ele não diz. Mas quando nós vamos reestudar e perceber,
fica claro que Ezequiel está falando sim, está falando da Jerusalém. Por quê? Porque esse contexto dentro do texto deixa claro que está tratando de Jerusalém. Por isso ele fala, são essas as saídas da cidade. E não só Ezequiel nos dá pista, nos mostrando, nos direcionando, nos indicando que de fato está se falando da Jerusalém, ele também vai falar o formato desta cidade, que é o que está no capítulo 48, versículo 31. Ou seja, ele está mostrando que essa cidade ela tem um formato quadrado. Por quê? Porque o quadrado aqui, quando a medida dos 4 lados são iguais, então é um quadrado. Ezequiel está mostrando, então, meu irmão, a extensão de cada lado é de 4.500 canas. Na Almeida, revista corrigida, fala canas, ou 4.500 côvado. Na Almeida, revista atualizada. E na nossa linguagem, para nós entendermos, são 2.250 metros. Ou seja, é uma cidade quadrada de lado de 2.250 metros. Então, o formato da cidade é quadrado. O autor também vai falar sobre as 12 portas. Que aqui está falando dos portões da cidade. Por que 12 portas? Porque a escritura deixa claro, essas 12 portas, em cada porta vai existir o nome de uma das tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó foram que deram o nome aos 12 territórios na terra de Canaã. Durante a partilha que houve no tempo de Josué, sob a liderança de Josué. Então fica claro aqui sobre essas 12 portas, porque o autor do livro já nos fala que vai ser o nome em cada porta das tribos de Israel, que são 12. Isso é claro em toda a história bíblica. Quando nós estudamos, percebemos isso e ficamos cientes destas coisas, que são 12 tribos, e isso é uma linguagem bastante similar de Apocalipse, quando fala também das 12 tribos de Israel. Então, aqui também o Ezequiel vê essas 12 portas com o nome das tribos de Israel. Aí o autor também, para encerrar esse primeiro tópico, ele fala sobre a origem do formato e das portas. Porque aqui o autor não comentou muito. Mas no livro de apoio ele comenta, ele fala alguma coisa sobre esta cidade quadrada, Jerusalém milenial, com esse formato quadrado. E o autor vai citar que como Ezequiel estava lá na Babilônia, ele tinha noção de que existia um templo ali na Babilônia, que era um templo quadrado também. Por isso o autor ele coloca essa origem aqui do formato e das portas. Por quê? Porque algumas pessoas vão querer atribuir o que Ezequiel via ali na Babilônia. Ou seja, ele tirou o que ele escreveu do que ele estava vivenciando, porque ele via ali aquele templo, era um templo pagão, e o formato do templo, da área do templo ali era quadrado. Porque até os muros da cidade da Babilônia eram quadrados, formavam um quadrado. Então algumas pessoas querem falar isso, dizer que essa origem foi do que ele via, mas na realidade não é isso. A gente vê, desde que começamos nossos estudos do livro do profeta Ezequiel, que Ezequiel ele tinha mesmo a responsabilidade de ser de fato um profeta de Deus, de anunciar e de falar e de relatar aquilo que Deus mostrou e aquilo que Deus falou para ele falar. Nada além daquilo e também nada menos, mas na medida certa. A origem de tudo que Ezequiel escreveu não foi baseado em um templo pagão, não foi baseado em nenhuma outra coisa senão
de Deus. Deus que mostra Ezequiel, porque a palavra de Deus nos fala isso, que a mão do Senhor tomou Ezequiel e ele foi levado em espírito. Ele tem a visão futura, é uma visão escatológica do que irá acontecer no período milenial, porque Ezequiel ele abre a literatura escatológica. O livro de Ezequiel ele é considerado um livro escatológico, porque fala muito também das coisas do futuro. Então, a origem do formato e das portas foi Deus que deu a Ezequiel. Não surgiu da mente, não surgiu da cabeça do profeta, mas surgiu da revelação que Deus dá para o profeta Ezequiel. O tópico 2, o autor vai falar sobre o nome das 12 tribos. Aqui ele vem mostrando que Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e Jacó é o pai de onde vem as 12 tribos, ou seja, os 12 filhos que ele tem. Os filhos que ele tem é o que vão dar nome às tribos de Israel. Jacó é o pai dessas 12 tribos em Israel. O autor coloca essa parte aqui porque há uma lista muito gigante que cita os filhos de Jacó, e existe uma alternância em algumas passagens das Sagradas Escrituras. Mas neste ponto, o interessante, meu irmão, da gente notar é que nessa lista, tanto do profeta Ezequiel, quanto na lista lá de Apocalipse, do capítulo 7, do versículo 4 ao 8, você vai notar que existe uma ausência. E que ausência é essa? Efraim e Dan não aparecem nessa lista. Não aparece. Mas permanece no lugar de Efraim, Manassés. E isto é compreensível. Porque tanto José, Manassés e Efraim, às vezes no Antigo Testamento aparece esses arranjos. Às vezes fala a tribo de Jacó, a tribo de Manassés. Mas é a mesma tribo que está se falando. Então essa ausência se dá por isso. Entretanto, a outra tribo que você não vê nessa lista é a tribo de Dan. E Irineu de Lyon, no século II depois de Cristo, ele menciona uma interpretação rabínica. Essa interpretação que ele comenta é anterior ao aparecimento de Cristo, ou seja, ao nascimento de Cristo. E nesta interpretação declara-se que o anticristo seria procedente da tribo de Dan. E de onde é que eles tiram isso? Eles tiram isso de Gênesis, capítulo 49, versículo 16 e 17, onde se diz que Dan julgará Israel, mas como serpente trairá o povo. E também em Jeremias tem uma citação falando sobre Dan, Jeremias capítulo 8, do versículo 16 e versículo de número 17. Então fica neste ponto essa parte interessante dos irmãos comentar a ausência tanto de Efraim, nós justificamos porque é a de Dan. E nós devemos entender e estudar para ficarmos a par do que será de fato que vai acontecer. Já quanto ao critério da ordem dos nomes, a melhor explicação para esta ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães dele, ou pelo menos uma tentativa. Entretanto, toda escolha tem seu propósito. Nessa lista de Ezequiel tem um propósito, e nada é aleatório. Os escritores bíblicos eles sabiam
do que estavam fazendo. A questão é que nós desconhecemos esses critérios. Nós desconhecemos. O que fica mais próximo é essa tentativa, o critério das mães. Mas mesmo assim encontra-se algumas falhas. Já no terceiro e último tópico, que é o título da lição, e o título do tópico fala: o Senhor está ali. Por quê? Porque este será o nome da cidade de Jerusalém, depois de sua purificação e restauração espiritual. O nome que Jerusalém terá vai ser: o Senhor está ali. É isso que vai ser o nome da cidade, meu irmão. Jerusalém teve muitos nomes. Salém, que significa paz, desde os tempos do patriarca Abraão. Ela foi chamada de Jebus. Por quê? Porque teve sobre o domínio dos jebuseus e só passou a pertencer a Israel no reinado de Davi. Por isso ela é chamada também de cidade de Davi. Ela já foi chamada também de Sião, de Ariel. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características ali apresentadas. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, a cidade amada. Deus tem muitos nomes, meu irmão. O nome de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza, revelam as suas obras e atitudes. Por isso tem esses vastos nomes que nós atribuímos. Ou seja, nós chamamos Deus, sim, Deus do que? Jeová Rafá, ou seja, o Senhor que cura, e tantos outros nomes para mostrar o poder, a grandeza e a glória desse Deus que é todo poderoso, meu irmão. Então, quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância de sua revelação. Por isso, quando ele aparece para Abraão, ele aparece como Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Quando ele vai aparecer para os filhos de Israel no Egito, ele aparece como Jeová Rafá, ou seja, é o Senhor que sara. Mas o nome divino Javé Samá, ou Jeová Samá, isso é, o Senhor está ali, é o nome dado à cidade no milênio. É uma manifestação da natureza de Deus para mostrar que o Senhor está ali. Javé Samá. E o objetivo é este, é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Por isso não vai ser Jerusalém, mas vai ser Javé Samá. O Senhor está ali. Então, meus amados irmãos, nós estamos encerrando mais uma videoaula de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentamos a lição de número 13, a última lição do trimestre, falando sobre o Senhor está ali. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.